Bom dia, estamos aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical e eu espero que o Senhor abençoe a sua vida com essa palavra neste domingo. Nós estamos estudando a lição 10 da revista sobre Efésios, Filipenses e Filemon, as cartas de Paulo, e a lição 10 ela fala sobre pais e filhos, senhores e servos. O nosso texto base está em Efésios 6, versículos de 1 a 4, e eu gostaria de ler rapidinho com vocês, porque são apenas 4 versículos e são importantíssimos para o nosso entendimento dessa lição. Então diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então esses versículos eles são importantes para nós vermos que aqui o apóstolo Paulo ele dá orientações para o lar cristão, ou seja, ele fala não somente aos filhos, né? A gente tem já o costume de falar sobre esses versículos falando que os filhos devem obedecer os seus pais, devem honrar pai e mãe, mas aqui nós também temos orientação aos pais, que devem criar os seus filhos, né, de forma justa, de forma que andem no caminho do Senhor. Então é isso que a gente vai ver nessa lição, essa orientação do apóstolo Paulo para os pais e filhos e também para os senhores e servos. Então, falando sobre pais e filhos, ao dizer para os filhos obedecerem aos pais, o apóstolo Paulo destaca duas verdades que ele traz aqui na lição. A primeira é que devem obedecer no Senhor. Isso significa que a obediência aos pais faz parte dos deveres dos filhos que têm Cristo como Senhor de sua vida. Então, a obediência aos pais é um mandamento do Senhor, né? Então, o próprio Jesus, a gente vê na Bíblia, né, em Lucas 2,51, que Jesus ele foi um filho obediente, né? E a segunda verdade é que obedecer aos pais é algo justo. Isso se encontra em Efésios 6,1. Né? Então, Stott comentou sobre a justiça natural. O que é justiça natural? É aquela lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Então, na nossa sociedade, todos da sociedade já encaram isso como uma natureza, né? Como realmente uma lei natural, que é de obedecer aos pais, que é de honrar aos pais. Todas as sociedades e todas as culturas tratam a obediência dos filhos aos pais como algo justo. O que é isso? É algo que é devido. Então, todos nós temos o entendimento que os filhos devem obedecer aos seus pais. Todo filho deve obediência aos pais em qualquer família do mundo. É um crime os filhos se voltarem contra os pais. Então, além disso, nessa lição nós vamos ver que Marcos Monteiro escreveu que é no seu relacionamento familiar que a criança aprende a se relacionar com a sociedade como um todo e com a vida de um modo geral. A gente já ouviu algumas vezes falar, não sei se você, mas eu sim, já ouvi falar que se a gente quer conhecer uma pessoa é só ver como ela trata a sua mãe, como ela trata os seus pais, né? Então, realmente, se você não consegue respeitar seu pai e mãe, né, as pessoas que te geraram e que te criaram, né, como que você vai respeitar alguém da sociedade, algum líder acima de você? Então, realmente, o modo como a pessoa se relaciona com a sua família diz muito sobre o seu relacionamento com a sociedade de forma geral. Então, agora nós vamos ver no capítulo 1 da lição o padrão de Deus para os filhos, né, relacionado à obediência. A obediência ela não é uma opção, ela é um mandamento. Então, em Efésios 6, de 1 a 3, que foi o texto que a gente leu aqui inicialmente, Paulo cita honrar pai e mãe, né? Honrar no hebraico significa dar peso, dar importância, valor, ter apreço, prestigiar, né? Então honrar tem a ver com amar e respeitar os seus pais. O melhor comentário sobre esse mandamento é o livro de Provérbios. Então no livro de Provérbios eu separei 2 versículos aqui que a gente vê que realmente é importante esse relacionamento dos filhos com seus pais, né? Provérbios 17, 25 diz assim: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Provérbios 19, 26 diz assim: o que maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra.
E como que a gente pode ver isso na prática, né? A lição nos traz aqui algumas lições práticas do que é honrar pai e mãe. Então ele coloca aqui que é reverenciá-los, ajudá-los financeiramente quando necessário, até mesmo fazer sacrifícios para honrar os seus pais, para deixá-los bem, né? Ter uma vida saudável, submetermos aos seus desígnios quando a vontade divina é respeitada. E isso aqui é importante, porque a família cristã, os filhos devem sempre respeitar os seus pais, mas a obediência é a obediência aos requisitos cristãos, né? A doutrina cristã. Então, quando a vontade divina é respeitada e o núcleo da nova família não é prejudicado, então submeter-se a esses desígnios enquanto família, ser misericordiosos para com seus pais, tratá-los bem em qualquer circunstância, jamais abandoná-los. Gente, isso é tão triste quando a gente vê idosos abandonados, né, pelos seus filhos. Isso não é coisa de gente cristã, né? Gente que tem Jesus Cristo no seu coração deve amar e respeitar os seus pais, e isso inclui nunca abandoná-los, nunca deixá-los sem assistência. Então, aqui na letra B da lição, ele fala que a obediência é o caminho para obter bênçãos. Isso a gente conhece o versículo, né? Para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. Então, tem algumas maneiras da gente entender esse prolongamento dos dias na terra, né? Que é bênção para quem trata bem, para quem honra pai e mãe. Então, a gente tem uma interpretação histórica, que nós vemos o exemplo de Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram em Canaã, né, após 40 anos de peregrinação. E por quê? Justamente por causa da obediência aos princípios espirituais dos pais, que ensinaram Josué e Caleb a respeitar os desígnios de Deus, a seguir o caminho do Senhor. Então, nós temos também uma interpretação literal, né, que é aquela que, se a gente obedece os conselhos dos nossos pais, a gente vai prolongar os nossos dias na terra. Por quê? Nossos pais têm todo o cuidado para nos preservar contra as drogas, contra o alcoolismo, contra as atitudes ruins, né, de coisas que nos levam ao mal, contra as más companhias. Então, isso tudo certamente prolonga os nossos dias na terra, porque nos deixa viver melhor, com maior segurança, com maior proteção. E tem também a interpretação espiritual, né, de termos os nossos dias prolongados estando em comunhão contínua com o Senhor, porque aí nós temos a garantia da vida eterna, que é o prolongamento da vida e da comunhão até mesmo depois da morte, né? Então, para encerrar também esse capítulo aqui na lição, ele traz a diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. E honrar significa respeitar e amar. Então aqui é importante a gente entender essa questão de quando nós não temos pai e mãe nos ensinando, nos pedindo para agir de uma forma correta, né? Então não se requer que filhos adultos obedeçam a pais tiranos. Então, obedecer, ou seja, seguir instruções erradas, você não é obrigado, mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. Então, honrar e amar os seus pais, você deve sempre na sua vida, jamais abandoná-los, jamais deixá-los à mercê dessas coisas ruins, né? Tentar sempre resgatar e ajudá-los a andar no melhor caminho, também de proteção aos seus pais. Então, mesmo que os seus pais escolham caminhos diferentes do caminho do Senhor, você deve honrar os seus pais até o fim da vida. E isso a gente está vendo aqui que é o padrão de Deus para os pais, para os filhos, né? E agora nós vamos olhar também o padrão de Deus para os pais. Em Efésios 6:4, nós temos uma divisão muito clara na tarefa dos pais. Primeiramente, o que eles não devem fazer e depois o que devem fazer, né? Então a gente fala que os filhos devem obedecer aos pais, mas e os pais? Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Quando nós provocamos os nossos filhos à ira? Nós temos aqui algumas sugestões na revista e às vezes nós queremos ensinar algo aos nossos filhos, mas nós estamos tão irados, né, que os provocamos, né, e que provocamos eles também à nossa ira. A ira é igual a nossa, ao ódio, né? Então, pais não devem provocar os seus filhos à ira, se achando cheios de razão, de autoridade e com isso justificando atitudes que não levem o seu filho a aprender, né, mas sim a ficarem irados. Então, quando nós não estamos presentes no momento que eles mais precisam de nós, quando nós não somos constantes e equilibrados em nossa disciplina, quando estamos simplesmente jogando a nossa raiva,
né, contra os nossos filhos, na verdade eles estão ali sendo acumuladores, né, do nosso ódio, e a gente está ali descontando a nossa ira nos nossos filhos, então isso a gente está provocando os nossos filhos a ira. Então quando prestigiamos um filho em detrimento do outro, menosprezando o outro, esse favoritismo também provoca ira nos nossos filhos. Quando nós fazemos exigências absurdas que não levam em conta a inexperiência ou incapacidade dos filhos, isso também é algo errado dos pais. Quando nós não temos a compreensão do mundo que eles enfrentam e quando menosprezamos o potencial que existe neles. Então, assim, são alguns exemplos na lição de coisas que nós podemos estar provocando a ira dos nossos filhos. Então, nenhum pai, nenhuma mãe deve justificar a provocação à ira com a autoridade que Deus te deu, porque isso é abuso de autoridade, você usar da autoridade de pai, a autoridade de mãe, para usar os seus filhos para realmente jogar em cima dele uma responsabilidade que ele não tem. Então, eduque os seus filhos e discipline, mas criai os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa aqui é a letra B. O que os pais devem fazer, né, nesse versículo de Efésios 6:4? Então, criar os filhos na disciplina e na advertência. A admoestação do Senhor é adverter os seus filhos, né, no caminho correto. Criar é nutrir. Disciplinar tem um sentido, desde treinamento, educação, até correção também, né, quando é necessário essa correção, quando é necessária. E em consequências até dos males que ele pratica. Nós devemos mostrar aos nossos filhos que a desobediência causa sofrimento. E muitas vezes a própria disciplina é um sofrimento, né? Você dá um castigo, deixar ele sem algo que ele goste, né? Então isso é um sofrimento, e também você vai estar mostrando aos seus filhos as consequências do pecado, da desobediência, né? Que sempre existe sofrimento atrelado a uma prática ruim, né? A um pecado, a você se desviar do caminho correto. Você vai colher consequências que muitas vezes trazem sofrimento. Então aqui surge um importantíssimo assunto, que é o da criação de filhos, né? Nós vivemos num país, aliás, isso acredito que seja um mal, né, em todo o mundo, a falta de limites dos pais em relação aos filhos. Então, 2 psicólogos evangélicos americanos, eles escreveram um livro sobre limites para ensinar os filhos, e ele fala aqui sobre aprender a autoproteção, né? Crianças que não recebem limites não aprendem a se proteger, principalmente de pessoas mais e perigosas. Então devemos sim ensinar os limites dos relacionamentos para os nossos filhos, assumir a responsabilidade pelas próprias necessidades, ter noção de controle e de escolha, ensinar o limite das outras pessoas, que eles não podem ultrapassar esse limite. Então educar filhos envolve também ensinar limites, né, as crianças, ensinar até onde ele pode ir em determinado caminho. E esse ensinamento é muito importante que seja feito aos pés do Senhor, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, para que ela jamais se desvie desse caminho, né, quando já for grande. Então, segundo os autores desse livro, há uma sequência de nãos que a criança pode receber durante a vida. E isso inclui o não dos pais, o não dos irmãos, dos professores, né, dos cônjuges, dos patrões e superiores. Então isso deve ser ensinado às nossas crianças, né? E aí a gente entra num assunto muito polêmico, que é o uso da vara. E é verdade que o uso da vara para a correção dos filhos aparece pela primeira vez no livro de Provérbios, né? Então a vara aqui, ela fala sobre a disciplina, né? Quando é necessário, e é igual a um remédio, que é quando é necessário e somente na dose certa. E a vara aqui, ela pode ser representada por diversas formas, né? Não somente no literal, né? De pegar uma vara para disciplinar o seu filho, mas sim de impor esses limites, de mostrar com a disciplina o caminho certo e o caminho errado, e sim usar o castigo, né? Usar realmente a correção quando é necessário. Isso é amor. E às vezes é necessário mostrar ao filho que a desobediência traz o sofrimento, como nós já falamos aqui na lição, né? E aí ele traz aqui algo muito importante que me chamou a atenção, que você sabia que os pais são a terceira maior influência na vida dos filhos? Então ele não é a primeira, né? Os pais não são a primeira influência. A primeira são os amigos,
a segunda influência é a mídia e a terceira influência são os pais. Então, pais, quando vocês chegarem, 2 já chegaram à sua frente para influenciar seus filhos. Então, deem limite para os seus filhos em relação a com quem eles estão se relacionando e o que eles estão vendo na mídia. Você tem esse controle e é obrigação dos pais ensinarem esses limites aos seus filhos e que Deus nos ajude na criação dos nossos filhos. E aqui, para encerrar a lição, ele fala também desse relacionamento de senhores e servos, que é de Efésios 6, de 5 a 9. Né? O último relacionamento que Paulo trata diz respeito ao ambiente de trabalho. E é interessante aqui que ele termina falando que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para o Senhor, seja você servo, seja você livre, seja você o patrão, o Senhor, né? Deus vai te ver da mesma forma. Então você, na posição de servo, você deve obedecer ao seu Senhor com temor, respeitando o seu Senhor, né? Isso serve para patrões, para líderes, para superiores, né? Nós devemos sim servir como se estivéssemos servindo ao Senhor, ao nosso Deus, né? E não somente ao nosso patrão. Então, trabalhar de boa vontade, né? Que quem vai nos recompensar é o Senhor Deus. Da mesma forma, Deus fala para os senhores, né? Para os patrões, para os superiores, que devem tratar com respeito os seus servos, não usar de ameaças e lembrar que Cristo é Senhor de servos e senhores. E o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Então, como conclusão aqui, nós temos que os padrões que a Bíblia estabelece para o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos são atuais e plenamente possíveis de serem praticados. Afinal, o próprio Cristo os estabeleceu e nós, como cristãos, devemos colocar em prática. Amém? Que Deus nos abençoe nesse domingo.